Irmãos e irmãs, dia 4 de janeiro, quarta-feira do tempo do Natal, antes da Epifania. Na primeira leitura, escutamos primeiro João 3, 5 a 7. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. João fala de o pecado. Ontem nós ouvimos dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O pecado é a ruptura com Deus, portanto, que vai desdobrar numa ruptura com os irmãos e com toda a criação. Quando estamos em Deus, apesar de nossas fragilidades, apesar dos pecados, nós não rompemos com o Senhor. Porque a semente de Deus presente em nós sempre nos devolve a Deus, nos pesando na consciência quando erramos, nos convidando ao arrependimento, à reconciliação. Continua o autor: nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Portanto, o critério para sabermos se somos de Deus é se praticamos a justiça. E o justo na Bíblia é aquele que faz a vontade de Deus e de João. E o outro critério é amar o irmão. Por isso, não adianta estarmos com a boca, com o nome de Deus na nossa boca, se ele não estiver presente em nosso coração, portanto em nossas atitudes. E nossas atitudes não se traduzirem em atitudes de fraternidade, de solidariedade, de compaixão diante dos irmãos. Sobretudo, diante dos pobres e dos sofredores, diante dos inimigos, oferecendo o perdão. O Evangelho, ouvimos João 1, 35 a 42. João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Bonito de João que ele tem a consciência de ser instrumento. Ele tem os seus discípulos, mas é capaz de reconhecer que ele não é o mestre e aponta ao mestre. E aponta para os discípulos quem é o mestre e o chama de o Cordeiro de Deus. Assim como o Cordeiro é o símbolo da libertação do Egito, Cristo é o libertador. Liberta todas as pessoas e a pessoa como um todo de toda forma de escravidão. E nesta hora, os discípulos deixam João Batista, porque eles não estão por causa de João. João é aquele que prepara o caminho do Senhor. E eles vão seguindo Jesus. E quando Jesus percebe que eles o seguem, Jesus pergunta: o que estáis procurando? Jesus pergunta a cada um de nós: por que estamos fazendo isso? Por que estamos nessa igreja? Por que agimos assim? Por que rezamos assim? E a nós só nos resta as mesmas palavras desses discípulos. Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Chamar Jesus de mestre é ter desejo de aprender com Jesus. Morar é entrar na sua intimidade. E Jesus disse: vinde ver. Eles foram ver onde morava e nesse dia permaneceram. Não basta irem ver, eles foram ver e permaneceram. O verbo permanecer dá ideia de comunhão profunda. Isso marcou a vida desses discípulos, a tal ponto que eles guardaram a hora. Era 4 horas da tarde. Era 4 horas da tarde. Um desses é André, irmão de Simão Pedro. E agora este homem, marcado por essa experiência, ele foi encontrar seu irmão e disse: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo, o ungido. E André agora conduz Simão a Jesus. Aquele que faz a experiência do Senhor, agora é chamado a comunicar essa experiência, a ser instrumento dessa experiência, como João Batista foi. Jesus olha para Pedro, para Simão Pedro, e diz: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Mudar o nome fala de uma conversão, de uma mudança de vida, de uma mudança de olhar. E assim, a experiência da igreja. O Papa Francisco, Papa Bento,
dizia que a igreja não cresce por proselitismo, por um discurso para convencer os outros da verdade e da fé. Ela cresce por atração. João atraiu esses discípulos para Jesus. André, um desses discípulos, atrai Pedro. Os apóstolos nos atraem a Jesus. Oxalá nós sejamos atraídos e seduzidos por Jesus, para que com nossas atitudes, com o nosso testemunho, possamos seduzir e atrair outras pessoas para Jesus, para o caminho do amor e da paz. Por isso, peçamos a graça desse ano vocacional, que tenhamos corações ardentes por Jesus, para termos pés a caminho, para sermos seus missionários. Sacratíssimo coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E por intercessão de Santana, padroeira de nossa Diocese de Caicó, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém.